Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para o Trovadorismo, parte 2, certo? Vamos à continuação. Só recapitulando que cada tema vão ser 2 horas e eu vou dividir em dois vídeos de 1 hora, até para não ficar amassante para vocês, tá? Então, a parte 2 eu vou dar uma recapitulada no contexto do período histórico, né? E antes de entrar na bibliografia do Martin Codex, eu vou falar desse período também em Portugal e falar um pouco das cantigas, né? Já falei anteriormente, mas eu vou dar o exemplo de cada cantiga. E por final falar da cantiga do Martin, né? Essa aqui que está aí. Só deixa eu passar aqui um segundo. Aqui. Então tá, pessoal, vamos dar início, tá? A parte 2 aí do trovadorismo, ok? Lembrando que qualquer dúvida deixem nos comentários, que é uma forma aí de eu estar podendo responder vocês. E vai ser divulgado, né, no YouTube todos os vídeos gravados desse projeto meu de literatura no YouTube, ok? Toda terça e quinta e eu vou estar tentando aí postar por volta das 7 horas da noite, 8 horas, tá? Ok. Então, trovadorismo, né? Suas obras são chamadas de cantigas escritas para serem declamadas e normalmente eram acompanhadas de instrumentos musicais como a lira, flauta e viola, né? Lembrando, né, pessoal, como o contexto histórico do trovadorismo é na Idade Média, né? Essa época não, né, a grande parte da população não era alfabetizada ainda, né? E mesmo que fosse, não tinha, ainda não tinha sido inventado o livro impresso, né? Só para ressaltar aí o contexto histórico da época. Uh, o compositor, né, o compositor era chamado de trovador, né? Que era um músico. E não, o compositor era chamado de trovador, certo? E o músico era chamado de menestrel. Então é muito importante aí a gente se familiarizar com esses termos, né? Trovador, menestrel. Uma foto ilustrativa abaixo aí, né? Normalmente as cantigas vinham acompanhado, né, de instrumentos musicais, tais quais esses que já falamos anteriormente, lira, flauta, viola, né, entre outros. Tem o segrel, né? São termos bem interessantes. Segrel, o trovador profissional, que ia de terra em terra, né? Divulgando suas cantigas em troca de dinheiro. Então, de feudo em feudo, de terra em terra, né, daquela época, divulgava ali, né, sua música, né, seus versos junto com o instrumento, e em troca disso, né, o dinheiro, certo? Um trabalho, né? Um trabalho como se fosse um trabalho, né? Um trovador profissional. A foto ilustrativa ali. O jogral, pessoal, outro termo interessante. Cantor de origem popular que interpretava cantigas de outras pessoas e compunha as suas próprias, além de tocar vários instrumentos, sendo pago para tal. Né? As soldadeiras ou baladeiras, outro termo interessante, né? Eram as dançarinas e cantoras que também os acompanhavam nas apresentações e dramatizações das cantigas. Ou seja, as mulheres, né, as soldadeiras, também tocavam e cantavam. Então temos estes termos até então, né? O trovador, já conhecido, o menestrel, músico, o segrel, o jogral e as soldadeiras. São termos bem interessantes aí de se memorizar e se aprender, né, pessoal? Então, antes de falar aí do Martim, né? Vamos falar do trovadorismo em Portugal, tá? No trovadorismo da aula passada, eu contextualizei, né, o período
né? Aquele período feudal, da Idade Medieval. E agora vamos adentrar na época de Portugal, tá? Sempre mantendo essa linha aí do período histórico para depois chegar nas cantigas. O trovadorismo galego-português desenvolveu-se por volta do final do século XII. Alguns pesquisadores apontam sua primórdia em uma cantiga de Paio Soares de Taveirós, tá? Que foi um grande trovador da época, dedicada a Maria Paz Ribeiro, a favorita do rei Sancho I, que viveu entre os anos de 1154 e 1211. Tá bom? É só o contexto histórico, tá? O território, né, só para a gente se situar, era a junção do condado portucalense e do condado da Galícia. Terras dadas como presente de casamento a soldados cruzados que se envolveram com duas moças nobres. Então, lembrando, feudo, tempo medieval, as cruzadas, tá? Por isso desses soldados, né? Nobreza, vassalagem, é tudo nessa época. Sendo assim, a literatura portuguesa do século XII não tinha ainda uma identidade nacionalista plenamente instituída. Afonso I Henriques, rei de Portugal, em 1139 a 1185, unificou os dois condados em um reinado. Importante, ó, 2 condados em um reinado, os dois, vindo a ser reconhecido como monarca do reconquistar, monarca ao reconquistar essas terras, resguardado pelo poder e força da cristandade. Tá? Uma foto ilustrativa ali, né, do Afonso I Henriques. E aqui, né, a sua importância aí para esse momento histórico. Contudo, a identidade dos chamados trovadores não era portuguesa, mas ibérica e hispânica. Tá? Vale a pena aí prestar atenção nesse quesito. Dom Dinis I, outro rei aí de Portugal, do período de 1279 a 1325, foi o responsável para que, no final do século XIII, estabelecesse a língua galego-portuguesa como oficial do reino, junto às primeiras universidades. Abaixo aí uma foto ilustrativa do Dom Dinis I, e no slide sua importância para o período histórico. Podemos perceber que foram 2 reis de Portugal que tiveram sua importância na história, né? Continuando aqui falando do Dom Dinis I, ele foi um rei trovador. Tá? Então, ao perceber aqui que ele foi um rei trovador, a gente pode, né, analisar a importância desse movimento para aquela época. Né? A influência que esse movimento trouxe aí para aquela época. O monarca poeta almejava que Portugal se constituísse como nação, incentivando a identidade cultural e o trovadorismo. O movimento foi de suma importância para o desenvolvimento do idioma e da cultura portuguesa. Então, podemos ver que este movimento teve uma grande influência, como disse anteriormente, né, no desenvolvimento do idioma e da cultura portuguesa. Então, olha a suma importância desse, né, da literatura e desse movimento do trovadorismo para a época. As cantigas. As cantigas dividem-se em 2 tipos, né? Já falamos na aula anterior. Lírico e satírico. Cantigas líricas, né? As cantigas líricas são as de temática amorosa e possuem os 2 tipos: de amor
e de amigo. Né? Então vale ressaltar. Agora eu vou, né, dar exemplos de cantigas e vou falar um pouco sobre cada uma. Mas vale ressaltar que temos dois tipos, a lírico e a satírico, tá? E depois dessa contextualização, aí sim vamos falar um pouquinho do Martin Codex e vamos adentrar a uma trova dele, ok? Então, a Cantiga de Amor, de Dom Diniz. Em Cantigas de Dom Diniz, mesura seria, Senhor, de vós a mercear de mim, que vós em grave dia vi, e em muito grave vos amor, tão grave que não hei poder, da questa coita mais sofrer, de que muita sofri, de que muita fui sofredor, pero sabe nuestro Senhor, que nunca vou eu mereci, mas sabe bem que vós servi, desde que vos vi sempre o melhor, que nunca pude fazer, por em querer de vos doer, de mim, coitado pecador. Então aqui temos uma cantiga de amor, né, do Dom Diniz. Também se percebe rimas, né, algumas metáforas, certo? Essa cantiga, né, o trovador espera ali, né, que a sua amada, né, tenha a cortesia de sentir compaixão por ele, né, sofrendo. Então a gente percebe que ele está sofrendo, ele quer que a sua amada sinta uma compaixão por ele, né. Ele diz aí que é infeliz. Ele diz que é infeliz, que é um sofredor, né? Então a gente percebe isso aqui na fala dele. E lembrando, né, pessoal, que todo mundo aí pode ter sua interpretação. Ele nunca mereceu esse sofrimento. Então a gente vê que essa cantiga de amor ele está sofrendo, né? Ele sente compaixão, tá, pessoal? Ali de mim, coitado pecador. E também se põe sempre numa questão de submissão, né? A mulher aí amada, né? Ou a idealização do amor. É sempre nesse sentido. Sempre não, normalmente, né, pessoal? Tá? Aqui vamos a uma cantiga de amigo. Oi eu, coitada, como vivo em gran cuidado, por meu amigo que hei alongado. Muito me tarda, o meu amigo na guarda. Oi eu, coitada, como vivo em gran desejo, por meu amigo que tarde não vejo. Muito me tarda, o meu amigo na guarda. Então, a cantiga aqui de amigo, certo? A gente ainda tem a percepção das rimas e da repetição, né? Muito me tarda, muito me tarda. Né? O meu amigo na guarda, o meu amigo na guarda. Ele repete esses versos duas vezes, né? E dando uma enfatização, tá? Aqui, essa cantiga, né, pessoal, é um lamento de discurso amoroso, né? Mais sutil, tá? É um lamento de saudade, né? A distância entre ela e o amado, certo? Oficial da guarda, que há muito tempo eles não se vê. Coitada, como vivo em grão cuidado por meu amigo que hei alongado. Muito me tarda, o meu amigo na guarda. Oi eu, coitada, como vivo em grande desejo por meu amigo que tarde não vejo. Muito me tarda, o meu amigo na guarda.
Então fala dessa relação de saudade, né, que essa mulher tem aí por este amigo da guarda, né, que não se vê, né. Então é isso aí, é um discurso amoroso, sutil, um lamento de saudade, né. Expressa aí suas emoções e sentimentos, certo, pessoal? Dom Sancho I ou Afonso ali, cancioneiro da Biblioteca Nacional, né? Lembrando que cada um pode ter a sua interpretação, que é muito válido porque libera espaço para, né, estarmos podendo aí falar de outras interpretações, né? Hum, é. E aqui, né, pessoal, nessa cantiga de amor que falamos anteriormente, eu gostaria de voltar para ressaltar que né, normalmente nessas cantigas de amor, o trovador ele declara, né, o seu amor por uma amada, por uma dama, né? Ahn, Normalmente cantado em primeira pessoa, né, uma confissão amorosa mais direta. Pessoal, só gostaria de voltei aqui só para ressaltar essa parte. E temos as cantigas satíricas, né, que destinam-se a ironizar ou difamar determinada pessoa. E existem dois tipos de cantigas satíricas, né, as de escárnio e as de maldizer. As de escárnio, pessoal, são mais irônicas, né, e trabalham com trocadilhos, né, palavras de duplo sentido, sem mencionar diretamente nomes, tá? Podemos dizer que elas são críticas indiretas. Tá? Então tá. Vamos falar a cantiga aqui do João Garcia de Guilhade, cancioneiro da Biblioteca Nacional. Ai, dona Fea, foste-vos queixar, que vos nunca louveu meu cantar. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar. Dona Fea, velha e sandia, Dona Fea, se Deus me perdão, pois havedes a tão gran coração, que vos eu loe, em esta razão. Vos quero já loar todavia, e vedes qual será a loação. Dona Fea, velha sandia, Dona Fea, nunca vos eu loei, em meu trobar, pero muito trovei, mas ora já um bom cantar farei, em que vos loarei todavia, e direi-vos como vos loarei, Dona Fea, velha sandia. Então nessa cantiga de escárnio, né, o trovador ele está respondendo, né, a uma dama, né, que teria se queixado de não, né, de nunca ter recebido dela, né, nenhum tipo de trova, né? Então ele diz que fará aí uma cantiga para apreciá-la, para louvá-la, né, chamando de Dona Fea, velha e louca, sandia. Então a gente vê uma grande ironia nessa cantiga, né, pessoal? Vemos bastante também repetição aí, né? Dona Fea, Dona Fea. Também a presença de rimas, metáforas e carregado na ironia. Lembrando que quando é escárnios, né, é uma ironia mais indireta, né, uma crítica indireta. Né? Trabalha com esses trocadilhos, né, essas palavras de duplo sentido, então tem que fazer uma interpretação bem forte, prestar bastante atenção para o estudo do texto da trova aí, seu sentido, né? Uh, né? Por esta razão, todavia, Dona Fea, nunca vos loei meu trabalho, pero muito trovei. Tá, pessoal? Aqui temos uma cantiga de Maldizer, do Martim Soares, tá?
Lembrando aí que a cantiga de maldizer são aquelas que o trovador aponta de forma mais direta. Então a de escárnio é de forma indireta e a de maldizer é de forma direta. E normalmente o alvo de suas sátiras de forma, né, ofensiva e faz um uso de um vocabulário mais grosseiro, tá? Então essa aqui é mais assim, ó, a maldizer é de uma forma mais grosseira e direta, tá? Então vamos lá. Da mulher vossa, ó meu Pero Rodrigues, ó meu Pero Rodrigues, jamais creiais no mal que falam dela, pois bem sei eu que ela por vós muizela. Quem não vos quer vos traz somente intrigas, pois quando deitou ela em minha cama, a mim muito bem de ti ela falava. Se a mim deu o corpo, é a vós quem ela ama. Então é bem pesado, né, pessoal? Se a gente for ver a interpretação de forma direta. Aqui não tem, né? Aqui é bem direto aí, né? Como ele diz ali, ó. Pois quando deitou ela em minha cama, é a vós quem ela ama. Pero Rodrigues, jamais creais no mal que falam dela. Pois bem sei eu que ela por vós muizela. Quem não vos quer vos traz somente intrigas. Então tá falando aí, né? Dessa, tá fazendo maldizer dessa mulher. Que mesmo ela, né, deitando com outros, ela ama o Pero Rodrigues. Tá difamando a mulher, né, pessoal? No meu entendimento, claro que tem diversas interpretações aí, dependendo, né, de cada pessoa. Agora vamos falar um pouquinho aí do Martin Codex, tá? Depois de toda a contextualização. Martin Codex, século XIII a início do século XIV, foi um jogral. Né? Lembra-se, jogral, né? Vimos esse termo um pouco antes. Acredita-se que seja oriundo do sul da Galiza, de Vigo, uma vez que em seus poemas há numerosas referências a esta cidade, ou da ilha de São Simão, em Redondela. As suas composições são consideradas das mais relevantes da lírica trovadoresca galaico-portuguesa, mesmo que o corpus literário a ele atribuído se limite a 7 cantigas de amigo, que figuram em 2 dos 3 cancioneiros da lírica galego-portuguesa. Cancioneiro da Biblioteca Nacional e cancioneiro da Vaticana e ainda no Pergaminho Vinel, onde tem seu nome como autor das composições. Aqui está a cantiga do Martin Codex. Temos uma breve introdução aí, né, da bibliografia dele, desse grande autor renomado aí do trovadorismo nesta época literária em Portugal, tá, pessoal? Então, cantiga. Ai Deus, se sabe a hora, meu amigo. Sabe a hora, sabe a hora. Interessante aí o uso dessas palavras, né, deste formato. Ai Deus, se sabe a hora, meu amigo. Como eu, sem eira, estou em Vigo e vou namorada. Ai Deus, se sabe a hora, meu amado. Com eu em Vigo, sem eira, manho e vou namorado. Com eu sem eira, estou em Vigo, e nulhas gardas não hei comigo, e vou namorada. Com eu sem eira, em Vigo manho, e nulhas gardas migo não trago, e vou namorada. E nulhas guardas não hei comigo, ergas meus olhos que choram migo, e vou namorada. E nulhas guardas, migo não trago,
Ergas meus olhos que choram ambos e vou namorada. Então é uma cantiga de amigo, né? E, né, o trovador aqui tenta traduzir, né, seus sentimentos, né, falando, né? Nessa época, a palavra amigo significava também namorado ou amante. Então, pessoal, a gente vê aqui o formato, né, da trova, né, do Martin Codex, né, separado em 6 estrofes de 3 versos e sempre terminando ali e vou namorada. Essa repetição, enfatizando e vou namorada, né? Também tem essa presença aí da rima, né? Amigo, Vigo, namorada. Amado, manho, namorado. Vigo é comigo, namorado. Manho, trago, namorada. Comigo, migo, namorada. Trago ambos, namorada. Então, só para contextualizar, eu quero deixar bem claro para todos e quero enfatizar. Vou dar uma recapitulada agora de forma geral em tudo que nós vimos do trovadorismo para nós adentrarmos no próximo tema, tá? Então, o trovadorismo, o contexto histórico dele, como já vimos, é no tempo medieval, lá pelo século, por volta, né, do século XII, certo? Naquele sistema lá feudal, né, feudalismo, né, castelos, camponeses, né, agricultura, suzerania, vassalagem, nobreza, a igreja ali, né, católica, catolicismo tendo grande influência, um poder econômico, político, social, né? Percebemos a incorporação desse momento da época nos versos dos trovadores. Também vimos, pessoal, que esses trovadores, essas trovas, né, normalmente eram cantadas e acompanhadas com instrumentos. Tinham esses trovadores que faziam por profissão, como vimos nesta aula, que eles iam de terra em terra cantando suas trovas para os senhores ou para quem quisesse ouvir e pagar, porque eles tratavam como uma profissão, né? Também vimos que também tinham mulheres que tocavam e cantavam, né? As soldadeiras ou baladeiras, que é muito importante essa inclusão, ainda mais nessa época, né? Também vale ressaltar que não tinham textos impressos, também por isso acredito que por isso também essa grande influência, né, do canto, porque como era aquela época medieval ainda não tinha o texto impresso, e mesmo que tivesse, né, pessoal, século XII, muitas pessoas, né, grande maioria, era analfabeto, então, né, seria só para a elite, da elite, né, e não conseguiria disseminar como disseminou naquela época, sendo cantado com instrumentos onde todos poderiam apreciar o trovadorismo. Vimos que fazia parte da Península Ibérica, né? França, Portugal e Espanha. Deixa eu ver se eu acho as bandeiras aqui. França, Portugal e Espanha, certo? Vimos também os instrumentos que acompanhavam naquela época, né? A lira, viola, flauta e harpa. Os cancioneiros, que vale ressaltar que eram coletâneas das cantigas, né?
Falamos das características, né? União de música e poesia. E também falamos um pouco das suas obras, né? Que eram escritas, os compositores. A União do Condado, né? Que naquela época aqui ó, não era portuguesa, mas ibérica e hispânica, né? A identidade dos trovadores. Mesmo depois tendo um movimento forte aí para, né, Portugal aí para enraizar suas raízes, o trovadorismo. Os reis, né, que tiveram grande influência, Dom Dinis I e anteriormente Dom Afonso I Henriques, tá? Vimos os tipos de cantiga, né? Divide-se em dois, lírico e satírico, certo? Cantigas de amor, né? Que a cantiga de amor aí vale ressaltar que é cantada em primeira pessoa, né? O trovador declara seu amor por uma dama, né? Tem aquela dor amorosa diante da indiferença, né? Da amada, a confissão amorosa direta. Uh, o trovador ali trata essa senhora trata essa dama como minha senhora, né? Ou seja, tem aquela submissão, né? Faz essa analogia ao senhorio e vassalagem, né? Então, essas características do período é muito enraizada, né, nas cantigas. Essas são as características da cantiga de amor. Também vimos aqui a cantiga de amigo, né, pessoal? Então vale ressaltar aqui que nelas, né, o trovador procura traduzir os sentimentos femininos. Falando, né, como se fosse uma mulher, né? Yeah. E também ressalto que nessa época amigo também significava amante, namorado. E aqui falando aí seus sentimentos e emoções, né, nessa cantiga em específico, né, desse te guarda, né, que ela não vê há tempos, né, uma saudade, uma grande saudade. As satíricas, né, e escárnio e maldizer, aqui na descárnio, né, pessoal, nessa específico, não, né, escárnio em todos os dias, escárnio de modo geral, assim, elas tendem a ser mais irônicas e geralmente aí trabalham, né, com trocadilhos, né, essas metáforas, essas palavras de duplo sentido, sem mencionar diretamente os nomes, tenta deixar no ar ali, né, cabe a interpretação do leitor ali, entender a ironia, certo? Entender esses trocadilhos e a quem se dirige, né? E nessa, dona Feá, certo? Né, a dona Feá, que é um amor não correspondido, né? Ali, ó, o trovador, né, responde a uma dama que teria se queixado de nunca ter recebido dele nenhuma trova. Então, né, uma mulher que reclama de nunca ter recebido nenhuma trova. Então, o trovador faz esses trocadilhos, né, dessa indiferença aí dessa mulher em sua trova, certo? De forma indireta, cheia de trocadilhos e metáforas, chamando-a de Dona Feá. Aqui é a cantiga de Maldizer, que é de forma mais direta e um uso de um vocabulário mais ofensivo, grosseiro, né? Que nem aqui, né? Pô, da mulher vossa, ó meu Pero Rodrigues, jamais criais no mal que falam dela. Né? Ele fala ali, jamais criais no mal que falam dela. E depois ali tá falando, né? Deitou ela em minha cama, mas né? É a voz quem ela ama. Então é uma forma bem direta e grosseira, assim, sem dar voltas.
Então essa é a segunda aula, certo, pessoal, do trovadorismo. Eu encerro por aqui essa parte do trovadorismo. Logo após vamos seguir com outros temas, tentando linkar aí, certo, o período histórico aí da literatura. Qualquer dúvida aí podem pôr nos comentários que eu vou respondendo. Lembrando que toda terça e quinta eu vou postar os vídeos por volta das 19, 20 horas, tá? Falamos aqui um pouco do Martin Codex, né? Um pouquinho dessa cantiga de amigo dele. E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado bem claro a proposta aqui do trovadorismo, né? Que é, que é falar o contexto histórico, certo? É salientar vocês do contexto histórico. Essa é a minha intenção aqui com o trovadorismo. Salientar o contexto histórico para vocês, né? E a partir deste contexto explicar as cantigas, né? Que acredito que ficou bem sucinto ali a explicação das cantigas, o que é cada uma, né? Lírica e satírica. Falar desse acompanhamento de música, né? Das trovas, de rimas, dos presentes, né? Do segrel, do jogral ali, né? Das baladeiras, né? Contextualizar vocês aí a Península Ibérica. Então, este segundo momento é isso. Eu vou encerrar aqui o trovadorismo para numa próxima aula começarmos um outro tema. Então, fiquem com Deus e até a próxima.